Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, e conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Graça e paz da parte do Senhor Todo-Poderoso, digno de receber toda honra, glória e louvor. Sou Sirlene de Faria Carvalho, estou como presidente da Confederação Sinodal do Trabalho Feminino do Sínodo Oeste Fluminense, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, na companhia da nossa querida irmã Ângela Rocha Pereira e juntinhos de vocês, para cultuarmos ao Senhor pelo trabalho missionário que a Igreja Presbiteriana vem desenvolvendo no Brasil e também no exterior. A boa mão do Senhor tem nos alcançado de uma maneira tremenda, que nós encontramos a forma para expressar a nossa gratidão. E a forma que nós encontramos é apresentar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Convida
proclamar. Devemos ser humildes, fiéis ao seu mandar, deixar que seu Espírito nos venha transformar. Nós somos estrangeiros nesta terra tão hostil, levando a cruz de Cristo onde quer que formos nós. Nós temos a mensagem de Deus e seu perdão para todo aquele que aceitar o autor da salvação. O amor do nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. Como a chama de uma vela, lentamente a consumir, nós somos sua luz, mesmo aqui na escuridão. O Mestre nos conhece e pode nos provar. Então a sua luz em nós mais forte brilhará. O amor do nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. O amor do nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. Graça e paz, queridos irmãos. Dando seguimento à programação, leiamos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, apenas o primeiro versículo. E após a leitura, a nossa secretária sinodal, nossa irmã Vera Maria dos Santos Dias, nos elevará a Deus em oração de adoração. Leiamos o que diz o profeta Isaías. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Oremos. Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E que há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos nessa noite com os nossos corações alegres, ó Deus, e cheios de gratidão. Desta vez, ó Deus, para oferecer esse culto em gratidão pela vida dos nossos missionários, aqueles, ó Deus, que um dia ouviram o seu chamado e atenderam para, mesmo longe, ó Deus, da sua pátria, mesmo longe dos seus lares, ó Deus, ouviram a sua voz e seguiram para pregar o Evangelho àquelas criaturas, aquelas pessoas menos favorecidas que ainda não te conhecem. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor esteja guardando, abençoando, protegendo a cada um com as suas famílias. E, ó Deus, nesse momento, nós queremos também te dizer o nosso muito obrigado, porque nós estamos aqui, ó Deus, com nossos corações agradecidos, porque eles deixaram suas famílias e estão fazendo a sua obra. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos ajude. Ajude, ó Deus, a entender que nós precisamos de estar sempre na brecha, ajudando o que for necessário, com a nossa ajuda financeira, com nossas correspondências, nossos telefonemas, mas acima de tudo, ó Deus, que dobremos nossos joelhos em intercessão pelas suas vidas. Nesses momentos difíceis em que estamos passando de pandemia, nós queremos, ó Deus, te pedir proteção para cada um deles. Nós sabemos, ó Deus, se tem alguém enfrentando essa enfermidade ou que já passou, mas que o Senhor esteja se guardando, dando, ó Deus, condições, dando saúde para que eles possam enfrentá-lo e sair bem dessa situação. Te pedimos, ó Deus, também uma bênção toda especial pelas pessoas, ó Deus, lá no Líbano que sofreu aquele incidente, aquele incêndio tão terrível. Nós queremos, ó Deus, te pedir sobre uma proteção pelas famílias, pelas vidas que perderam alguns entes queridos, outros ainda estão hospitalizados. Mas nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor protegeu os nossos missionários. Sabemos, ó Deus, que todos os nossos missionários saíram sem nenhum ferimento. E esse é o motivo, ó Deus, de termos motivos e muitos motivos de dizer muito obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que precisamos estar nas brechas, mais uma vez te falando, que precisamos estar ajudando. Desperta, Deus, em cada um de nós esse desejo de contribuir com os missionários. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país, esses momentos difíceis nós estamos enfrentando, as nossas igrejas, e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue nos ajudando a fazer a Tua vontade. É a oração que nós te fazemos e fazemos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos ciência de que pessoas de vários países e de todas as idades chegam ao Brasil como imigrantes. Eles vêm em busca de oportunidades, de nova vida. Alguns buscam refúgio. Quem sabe, bem pertinho de nós, está o português da padaria, ou o feirante italiano de quem compramos frutas, ou o japonês que chegou ao Brasil e montou uma pastelaria. Quem sabe o médico boliviano que nos atende em consulta. São pessoas que precisam ouvir de nós que só Jesus pode dar vida. Só em Jesus encontramos refúgio e salvação. Amém. Tantas vezes somos omissos com o nosso dever de pregar o Evangelho. Ah, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Enquanto ouvirmos o louvor,
da irmã Cristiane de Oliveira Ferreira Fernandes, da Igreja Presbiteriana Primeira de Nilópolis. Oremos, confessando ao Senhor os nossos erros. Confessemos e agradeçamos a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Oremos com a irmã Suzana. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. A oração se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. A oração se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. A oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. A oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. A paz do Senhor para todas as irmãs que estão aí acompanhando o nosso culto de missões. É uma alegria, né, podermos falar de missões. Aliás, é a nossa função, né? Jesus nos comissionou para que saíssemos por esse mundo pregando o Evangelho do Senhor. Então, cada uma de nós é uma missionária do Senhor e a gente não pode delegar essa função para ninguém. Jesus espera isso de cada uma de nós, que possamos cumprir o ID, que possamos ser realmente missionários diante do Senhor. Oremos então diante do nosso Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos diante da Tua presença santa, Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus todo-poderoso, reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Deus. Ó Deus, queremos reconhecer nesse momento, Pai, e nos confessarmos diante de Ti, Pai, que temos feito ainda muito pouco diante, Senhor, da obra grandiosa que é a pregação do Teu Evangelho. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, porque muitas vezes negligenciamos, Senhor, a Tua obra, negligenciamos a pregação do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, perdoa, Pai, porque
ainda fazemos muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, com todo o nosso ser, que nós possamos estar, Pai, sendo cada vez mais eficazes na pregação do Teu Evangelho. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, perdoa, Senhor, pela negligência da pregação do Teu Evangelho, perdoa, Senhor, porque fechamos os olhos diante daquelas pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus pronto em perdoar. Muito obrigada, Pai. Te louvamos pelo Teu perdão. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor tem mobilizado cada coração, Deus, nessa missão tão importante. Senhor, seja conosco no restante desse culto. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, através desse culto e através da vida de cada irmã que está aqui participando. Em nome de Jesus, nós já oramos a Ti e já Te agradecemos pelo perdão que vem direto do céu para as nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agradecidos pelo perdão obtido, cantemos agora. Cantemos um hino e que a letra deste hino seja a nossa oração em favor da nossa pátria tão querida. Deus, salve o nosso Brasil. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a Mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longevar temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Chegamos ao momento, Ana, e nós estaremos orando agora pelos nossos missionários, seus filhos, os quais adotamos como filhos do coração. Seremos conduzidos pela secretária de espiritualidade, nossa querida Ângela Moura Maciel. E logo após, a Federação Japeri estará proclamando vida e fazendo com inclusão. No momento, Ana, nós estaremos orando pelos filhos dos missionários. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 103, versículos 17 e 18, que diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança
e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, reunidos orando pelos filhos dos missionários. Ó Senhor, recebe cada um dos filhos dos missionários, Senhor, desde o menor até o mais idoso. Senhor Jesus, que eles possam ser filhos obedientes, serviçais para com a obra do Senhor, que eles sintam alegria de estar na Tua presença, Senhor. Abençoa seus pais, dá condições, Senhor, deles educarem os seus filhos nos seus caminhos e que eles possam, Senhor Jesus, testemunhar do Teu Evangelho onde eles estiverem. Senhor Jesus, abençoa as famílias dos missionários com providência, Senhor, dá que nada falte, livra-os de todo mal, Senhor, e que eles possam, Senhor Jesus, fazer a Tua obra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Irmãos, o Evangelho de Mateus,
no capítulo 28, versículo 19, nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, Ele reina. Esta é a verdade que precisamos transmitir aos sertanejos. Os sertanejos precisam saber que Jesus é o Salvador. Com meigas mãos eu sinto a me tocar e a me guiar em caminhos que devo andar. Sem medo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Então tormentas mais ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Logo ouvirei a voz de Deus falando a mim: vem, filho meu, desfrutar delícias mil, e para sempre eu estarei nos braços teus. Protegido estou nos braços de Deus. Então tormentas mais ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Então tormentas mais ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Pois seguro estou nos braços de Deus. Você e eu temos a missão de proclamar o reino de Deus até os confins da terra. Todas as tribos, povos e raças precisam conhecer e adorar o Senhor Todo-Poderoso, e que tem nas mãos o direito de propriedade de todas as etnias e nações, e deseja fazer transbordar de graça a cada uma delas. Os indígenas têm sede de Deus.
Olá, meus amados, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Lucas Ticuna, sou pastor, já faz alguns tempos, mais ou menos 20 e poucos anos. E hoje, pela graça do Senhor, estou aqui no Rio de Janeiro, cuidando desse projeto, né? Meus amados, meus irmãos, eu me converti através da pregação dos missionários coreanos que vieram da Coreia do Sul. Através dos missionários, eu ouvi a palavra do Senhor e Deus tocou no meu coração, levantei minha mão e aceitei o Cristo como único meu Salvador, né? Na época, eu tinha vários amigos, né, vários equipe nosso dentro das aldeias, né, que vivenciava no mundo, no mundano, mas pela graça do Senhor, Deus me tirou dessa escravidão do pecado, da escravidão do mundano, e hoje estou servindo ao Senhor, né? Decidi aceitar o Cristo e batizei também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E hoje estou aqui servindo com alegria. A alegria que vem do Senhor realmente muito grande aqui na minha vida. Por isso eu conto com você. Orem a favor da nossa vida. Meus amados, e atualmente estou aqui no Rio, mas eu tenho um projeto para voltar para Amazonas, né, para levar o Evangelho, pregar o Evangelho, continuas no campo missionário. Isso é o nosso desejo maior agora, nesse ano. Se Deus permitir, nós vamos retornar para Amazonas, né? E nós estamos fazendo trabalho aqui, preparando jovens teologicamente e também evangelizando as aldeias indígenas, Guarani, e implantando a igreja. Isso é uma grande bênção diante do Senhor. Todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, com um pouco de oferta que alguns irmãos doaram, às vezes, para nós, mas nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que doaram algumas ofertas, que ofertaram nessa obra. É assim que nós permanecemos nesse trabalho, continuamos desenvolvendo esse trabalho. É por isso, meus amados, dos irmãos das confederações sinodal, que Deus continue abençoando vocês. Eu gratos a Deus pela vida de vocês e continuem orando e continuem, seja parceiro desse trabalho, desse missões, desse projeto tão abençoado por Deus. Para que o Evangelho continue propagando nas aldeias, né? Hoje nós encontramos várias dificuldades porque os missionários não indígenas não é permitido pregar dentro das áreas, né, onde o Evangelho não foram chegados. Mas nós clamamos ao Senhor para que Deus pode levantar os próprios nativos para levar o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Deus colocou nas nossas vidas essa visão para que nós podemos alcançar as nossas aldeias com o Evangelho de Cristo. É por isso, meus amados, estamos aqui preparando jovens teologicamente para que os jovens levam as boas novas da salvação para a sua aldeia. Tá? Esse é o nosso projeto. É um projeto realmente 100% desenvolvido pelos próprios indígenas Ticuna aqui no Rio de Janeiro, né? E assim nós estamos desenvolvendo esse trabalho, tá? E continue orando por nós, né? Para que esse trabalho realmente avançando nas diversas aldeias, junto com Ticuna, junto com outra tribo, junto com outra etnia, isso vai ser uma grande bênção,
né? É por isso, meus amados, muito obrigado. Esse meu rápido testemunho que trouxe para os irmãos, né? Que Deus continue abençoando você e sua vida, você que estão orando por nós e continue, seja parceiro desse projeto. Muito obrigado à irmã Ângela, que Deus continua abençoando vocês. Tá bom? Nós vamos continuar orando por nós, né? Qualquer coisa, seja parceiro, né? Entre em contato diretamente conosco, né? Para poder você seja um do nosso parceiro. Que Deus vos abençoe e grande e ricamente a paz do Senhor. Né? Aqui estão os seminaristas, dois se formando, dois ainda vão continuar estudando também, se preparando através da área teológica. Tá? E contamos com vossa oração. O irmão você apresenta o nome dele. Boa noite, graça a paz. Meu nome é Jonas Ticuna, sou seminarista aqui no projeto Pronan. Obrigado. Olá, meu nome é Jânio Ticuna. Ticuna, que quer dizer clã de Mutum. Olá, boa noite. Meu nome é Nicat Ticuna. Amém. É isso, meus amados. Grupo seminarista aqui no Rio, se preparando para levar as boas normas da salvação para as suas aldeias. Neste momento, nós vamos cantar o louvor que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Primeiro, no Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra, até as aldeias indígenas brasileiras. E é esse louvor que nós vamos cantar. Tá? Nós contamos com vossas orações, continuar orando por esse projeto. Amém? Que Deus vos abençoe. Nesse momento nós vamos cantar. Grande e ricamente a paz do Senhor, meus amados. Amém. Amém. Queridos irmãos, é muito lindo o trabalho realizado pelo pastor Ticuna em Maricá. Eu recomendo, vale a pena conhecer. Cabe também a nós o compromisso de espalhar a mensagem que pode salvar crianças, jovens, adultos, nações inteiras. Vamos com os ribeirinhos. Olá, queridos irmãos. Somos George e Gisele e nós somos missionários aqui no interior do Amazonas, na região de Lábrea, no Rio Purus.
um dos rios menos evangelizados do Brasil, com cerca de mais de 1000 comunidades ribeirinhas, sem presença do Evangelho. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. Quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. Além do trabalho evangelístico, nós também atuamos na área de desenvolvimento comunitário, auxiliando as comunidades com projetos sociais que possam melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha. São projetos na área educacional, esporte. Tem um projeto que está sendo desenvolvido que é de corte e costura com mulheres de uma comunidade, que elas possam ter uma renda extra para ajudar a sua família. Então são diversos projetos, inclusive na área de saúde também. As comunidades são muito necessitadas de remédios, de assistência de saúde, porque não tem posto médico, não tem ambulância fácil. Então, eles, quando têm algum problema de saúde, eles precisam se deslocar por muitas horas de canoa para que eles possam chegar à cidade. Isso pode ser um dia de viagem, 2 até 3 dias de viagem, a pessoa se sentindo mal ou com muito problema, e para poder ela ser atendida por um médico. Então, os projetos sociais também visam atender as comunidades nesse sentido. Além do desenvolvimento comunitário que nós trabalhamos aqui nas comunidades, um dos nossos objetivos também é trabalhar com a plantação de igrejas. Isso se dá através do evangelismo, do discipulado, e quando a gente procura visitá-los em suas casas, ou quando a gente vai pescar com algum ribeirinho, ou até mesmo jogar futebol com jovens, ou dar aula de violão, nesses relacionamentos de amizade que nós temos com os ribeirinhos nas comunidades, a gente procura apresentar o Evangelho. Em uma das comunidades que nós estamos indo, a gente tem tido a oportunidade de discipular novos crentes, pessoas que têm se mostradas interessadas pelo Evangelho. A gente tem ensinado a Bíblia. E a gente procura também, claro, que orar e identificar através desses ribeirinhos algum líder que possa ser mais tarde o líder de uma igreja que a gente está plantando, e aquela pessoa dá continuidade ao trabalho. Então, a plantação de igrejas que nós temos procurado realizar aqui é através da evangelização, do discipulado, né, nas visitas e no nosso relacionamento pessoal que nós temos de amizade com eles. Dá-me forças para continuar, e quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção a tua palavra, as redes volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em... Queridos, um dos grupos menos alcançados no Brasil são os quilombolas. São descendentes de escravos que vivem agrupados em comunidades denominadas quilombos. A missionária Lígia Bordini, da PMT, está há pouco mais de um ano atuando e vivendo no quilombo do Camburi. Ela informa que, especialmente neste momento de pandemia,
o trabalho tem sido mais intenso, mesmo estando todos reclusos. A cultura religiosa herdada dos escravos ainda é muito forte entre os quilombolas. Está em nossas mãos mostrar a este grupo também que o caminho para o céu é Jesus. Não existe outro caminho. Um outro grupo menos alcançado também são os ciganos. E a nós também pertence essa tarefa. Nós, tantas vezes, somos abordados por eles e nos afastamos, deixamos passar a oportunidade de apresentar-lhes a verdade. Oremos ao Senhor, pedindo ousadia e intrepidez para não desprezarmos nem mesmo os pequenos momentos, como veremos agora na participação da Federação Nilópolis do Penil. Um dia, um jovem pastor que o Evangelho proclama foi abordado na rua por uma bela cigana. Quer que eu leia tua mão? Posso prever teu futuro no amor e na profissão. Quanto terei que pagar? É pouco. Dê-me tua mão e saberá. Aceita fazer uma troca? Você lê a minha mão, depois eu leio a sua. E ficamos quites, então. Por acaso você conhece os segredos dos traços da mão? Aquele que traçou as linhas, por certo, me dará a resposta. Vamos então, linda cigana. Aceite a minha proposta. Estendendo a mão para a cigana, intimamente orava, clamava o favor de Deus enquanto ela falava. Vejo uma brilhante vida nas linhas da tua mão. E um grande amor, muitas lutas e uma linda vocação. Obrigado. Você está certo. Tudo isso é verdade. Fui vocacionado por Deus para falar da eternidade. Mas agora é a minha vez de ler a tua mão, querida. Vejo que tem alguém que quer salvar a tua vida. Vejo um futuro, cigano, de vida eterna e de luz. A condição é simples. Receba o Senhor Jesus. Ele vence as nossas lutas e nos concede o perdão. Pagou por nossos pecados para nos garantir salvação. Ele te ama, cigano. Seu amor não tem medida. Não são os traços da mão que decidem nossa vida. Com sabedoria, ele expôs o plano da salvação. E a cigana, decidida, se ajoelha no chão. Obrigada, Jesus, por me amar e traçar nas minhas mãos os traços da eternidade, com o autor da salvação. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja
cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Que bom, irmãos. Chegamos ao momento em que receberemos a mensagem da parte de Deus na instrumentalidade do irmão pastor Gerson Troquês. Irmão Gerson atua na APMT no Senegal. Antes da mensagem, nós seremos elevados ao Senhor em oração. Que o Senhor traga nosso coração cativo, nosso coração, nossa mente, seja cativa do Senhor neste momento, para entendermos a mensagem. A irmã Joelma Ferreira Lourenço estará nos conduzindo nesta oração. Amém. A paz do Senhor para todos. Oremos ao Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por poder sentir o seu mover em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que nos livre da vontade de viver da nossa maneira, mas que possamos viver de uma maneira que agrade a Ti. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade que temos, Senhor, de falar de Ti. Enquanto muitos dos nossos irmãos sofrem perseguições por falar em Teu nome. Senhor, nos ajude, Senhor, a aproveitar dessa liberdade, Pai, e aqueça, Senhor, os nossos corações, para que possamos levar do Teu amor àqueles que não Te conhecem. Neste momento, Senhor, queremos entregar a vida do nosso irmão pastor Gerson nas Tuas mãos, que irá falar da Sua palavra. Sabemos que o Senhor já falaste, Senhor, ao seu coração, mas que ele possa estar transmitindo segundo a Sua vontade, e que através do seu sermão, Senhor, que ele possa estar trazendo glória ao Teu nome, alegria, Senhor, para o Teu povo e salvação para os perdidos. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Quero saudar a cada um dos irmãos e irmãs que estão participando neste culto especial, neste dia, um dia que é dedicado a refletirmos, a buscarmos a Deus e a que Ele seja glorificado através de cada parte, não é? Cada participação também de cada irmão, irmã, cada grupo, cada igreja, cada grupo missionário. E eu quero saudar especialmente as irmãs que estão participando diretamente também nesta programação, né? As irmãs da Confederação Sinodal Oeste Fluminense, e para mim é um privilégio poder estar participando também, compartilhando um pouco da palavra de Deus neste dia que está tratando desta temática tão fundamental para a vida da igreja e para o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua igreja, que é missões. E meu nome é Gerson, eu sou pastor ligado ao presbitério de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu e a minha esposa estamos aqui no Senegal, trabalhando como missionários há quase 12 anos, e tem sido um privilégio podermos servir a Deus nesta parte do continente africano. Antes de virmos para cá, a nossa história esteve ligada à Missão Kaiowá.
a Missão Kaiowá, que é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com a Igreja Presbiteriana Independente. E este trabalho, a Missão Kaiowá, existe há mais de 90 anos ininterruptos, né? Lá na região de Mato Grosso do Sul. Começou na cidade de Dourados e hoje se estende para o interior do país, em vários municípios, né? Em várias aldeias. E a Missão Kaiowá, ela atua em 3 áreas principais. Naturalmente que a carro-chefe, digamos assim, é a área espiritual, não é? Procurando transmitir a palavra de Deus, o evangelho aos indígenas, e hoje há já uma igreja estabelecida, há lá pastores indígenas, há outros tantos obreiros, evangelistas e missionários. Portanto, nós louvamos a Deus pela área espiritual, não é, de trabalho da Missão Kaiowá. Também tem um instituto bíblico para formar novos obreiros. Além da área espiritual, a Missão Kaiowá tem também trabalho na área educacional, com escolas, e também na área da saúde, com o Hospital Indígena Porta da Esperança. Inclusive, foi o lugar onde eu nasci há algumas dezenas de anos atrás. Muito bem, e a minha história é muito ligada à da Missão Kaiowá por causa, inclusive, do meu pai, que foi missionário lá e ainda está ligado à missão há mais de 50 anos. Irmãos, e Marília e eu estamos aqui no Senegal também servindo ao Senhor na área de plantação de igrejas, evangelização nas aldeias, não é? Evangelização e plantação de igrejas nas aldeias, trabalhos também nas prisões. São dezenas de prisões aqui no Senegal. É uma porta aberta para a evangelização também. Bastante desafiador esse ministério, mas muito importante. Também temos ações na área da saúde, a Marília como enfermeira, não é? Demonstrando o amor de Deus desta forma também. Recebemos equipes de curto prazo que vêm para participar conosco, e também outras áreas de atuação. E, irmãos, nesses dias aqui no Senegal, são dias especiais para o maior grupo religioso que há aqui neste país de cerca de 16 milhões de habitantes. 94% da população é islâmica. E amanhã, amanhã, dia 31 de julho, haverá a festa chamada Tabaski. Esta festa também é conhecida como a Festa do Cordeiro. E cada muçulmano ele deverá matar um cordeiro, para comer com a sua família. E este cordeiro estará simbolizando o que aconteceu lá em Gênesis, quando Abraão parte para sacrificar o seu filho. No entendimento dos islâmicos é o filho Ismael, Nós sabemos que pela Bíblia é o filho Isaque. Mas, tirando essa parte da diferença do filho, o que acontece então é que o cordeiro substitui o filho de Abraão. E eles fazem esta festa então para lembrarem deste acontecimento, no passado. Mas, irmãos, é muito triste nós vermos, mesmo que há uma religiosidade, mesmo que há um interesse, de prática de uma vida, em que leva as instruções religiosas a sério. No entanto, é uma religião que a gente pode claramente dizer que não prega, não transmite a solução para o problema do ser humano, que é o pecado. Infelizmente, é uma religião que nega Jesus Cristo como Salvador, nega a Bíblia como a única regra de fé e prática, e nega
a própria pessoa de Deus, né? O ser de Deus, a Santíssima Trindade. Portanto, é muito triste nós estarmos aqui, presenciarmos todos os aspectos da religiosidade muçulmana, e junto com a religiosidade muçulmana tem as práticas animistas, não é? Os sacrifícios, feitiços e assim por diante. E nós sabermos, irmãos, que essas pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Este é o nosso maior peso que nós carregamos por estarmos aqui. Há desafios, sim, transculturais, linguísticos, até mesmo climáticos, não é? Mas isto não é o mais difícil. Infelizmente, vermos pessoas indo a passos largos para o inferno, isso nos traz grande tristeza. E ao mesmo tempo nos lembra a importância de estarmos aqui, de podermos verificar as direções de Deus, algumas portas abertas para podermos transmitir a mensagem de salvação. Irmãos, o texto que eu gostaria de deixar com vocês neste dia especial é um texto, talvez, o mais conhecido, não é? Para quem é missionário, os irmãos que estão em missões tanto em tempo integral, não é? Como é o nosso caso aqui no Senegal, outros tantos irmãos em várias partes do Brasil e do mundo, e também irmãos e irmãs, não é? Como estas irmãs, como as irmãs da SAF no dia de hoje, não é? Também se dedicando a missões, irmãs que oram pelos missionários, irmãs que apoiam os trabalhos missionários, através da APMT também, esses levantamentos de ofertas e tudo mais, que nós somos imensamente gratos a Deus pela ação missionária através da SAF também. Fica desde já registrado nosso muito obrigado, nosso louvado seja Deus pela visão que Deus tem dado às irmãs, para também se dedicarem na obra missionária, como Deus vai conduzindo. E o texto, irmãos, é Mateus 28, os últimos versículos ali, não é? Mateus 28, versículos 18 a 20, um texto muito conhecido nosso, mas que preciosidade, não é mesmo? Esse texto da palavra que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, aqui nós temos alguns aspectos, né, da missão da igreja, e que por mais que nós saibamos disso, por mais que nós ouçamos, né, e acompanhemos muitas vezes mensagens neste texto, para mim saltou-me, não é, veio trazer uma nova visão para mim desse texto também, quando eu me deparei com um esboço a respeito da grande comissão. E, irmãos, eu gostaria então de compartilhar com vocês também hoje. A missão da igreja, primeiramente, ela é intransferível. Intransferível. Jesus, ele se aproximou dos discípulos e ele lhes falou estas palavras. Ele falou sobre a autoridade dele, ele os comissionou para irem e fazerem discípulos e ensinar o que eles tinham aprendido com o Senhor. Irmãos, a pergunta então que nós temos que fazer e temos que sempre lembrar: de quem é a missão? De quem é a missão? A missão é de cada um de nós. A missão é de cada um de nós, somos identificados como discípulos do Senhor. Tem aí um senso de pessoalidade, né? Pessoalidade. Jesus sempre tratou com pessoas.
Jesus sempre chamou as pessoas para estarem com Ele e estarem aprendendo com Ele para depois os estarem também enviando para retransmitirem o que eles receberam dele. O Senhor, Ele valoriza, não é? Cada pessoa, Ele delega responsabilidades. Não há espaço para pessoas inúteis no reino de Deus. Não há espaço para pessoas que não fazem nada, não é verdade? Inertes, indiferentes, assistentes, espectadores, simplesmente. Não há espaço. Cada pessoa é alguém que é chamado por Jesus Cristo. Cada pessoa é comissionado pelo Senhor. E se hoje nós somos os discípulos do Senhor, então a responsabilidade está conosco hoje. Não há como nós transferirmos esta responsabilidade. Missões não se terceirizam, não é? Não é possível terceirizar missões. Portanto, este aspecto da pessoalidade, você e eu somos hoje os discípulos em missão. Irmãos, é muito interessante também pensarmos de quem é a missão. Esta é uma mensagem exclusiva da igreja. O governo pode até fazer boas coisas para o povo, não é mesmo? Exercer bem o seu papel de fazer obras sociais, de construir hospitais, de bem gerenciar os recursos públicos. Mas, irmãos, há somente um povo que é autorizado a transmitir a mensagem redentora em Jesus Cristo. E este povo é a igreja dele, são os discípulos dele. E neste item ainda, irmãos, que a missão da igreja é intransferível, também tem um senso aí de responsabilidade. Em Romanos 10, versículos 14 e 15, um texto bem conhecido nosso, o apóstolo Paulo fala sobre como ouvirão se não há quem pregue. E quando Marília e eu estamos nas aldeias, estamos nas prisões, e nós vemos o quão poucos são os obreiros do Senhor para alcançar as incontáveis aldeias que existem, por exemplo, aqui no Senegal. Irmãos, nós pensamos neste versículo de Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E eu creio que é esse o sentimento também de cada um dos irmãos missionários, cada um dos obreiros que estão acompanhando este culto, não é? Também neste dia especial. Portanto, irmãos, de quem é a missão? Os discípulos cumpriram a sua parte. Eles fizeram, eles obedeceram, eles foram. E a pergunta é, você e eu também estamos fazendo a nossa parte? Estamos tranquilos diante de Deus de que o estamos seguindo na obra que Ele quer fazer e Ele nos chama para participarmos? A Bíblia diz que é importante que o dispenseiro seja encontrado fiel. Em segundo lugar, irmãos, além de a missão ser intransferível, ela também é inalterável. Inalterável. E aí a pergunta, então, o que fazer em missões? O que nós devemos fazer em missões? E aí entra um senso aí de fidelidade, um senso de verdade, um senso de integridade. E, irmãos, esta fidelidade deve ser muito presente, totalmente presente no cumprimento da missão. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou
de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Observem que o apóstolo Paulo dava mais valor até de que ele iria cumprir esta missão a contento, né, do que a sua própria vida. Esta fidelidade, então, é para nós continuarmos transmitindo o Evangelho. E o apóstolo Paulo pôde dizer isto em Romanos, né, no começo de Romanos: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não há outra forma de salvação. O apóstolo Pedro disse em Atos 4, não há outro nome dado embaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, esta mensagem é inalterável. A mesma mensagem que os discípulos pregaram depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, que também está disponível para nós hoje. Esta mesma mensagem é a mensagem que você e eu temos também a transmitir. E qual é o conteúdo desta mensagem? Primeiro, ou digamos, principalmente, é um conteúdo de discipulado. O Senhor Jesus fala várias vezes sobre segui-lo, não é? Sobre aprender dele, sobre estar com ele. E ele mesmo disse até que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, irmãos e irmãs, né, aqui é esse discipulado que implica em conversão. Essa conversão que está ligada a arrependimento, a uma mudança de vida. Nós não podemos, inclusive, sermos infiéis na transmissão desse conteúdo quando estamos com um testemunho prejudicial à mensagem. Como que nós vamos até transmitir oralmente, verbalmente uma mensagem, mas se a nossa vida prega o contrário? Nós, de alguma forma, naturalmente, estamos maculando, estamos sendo infiéis com a mensagem. Discipulado também implica em discernimento. Entender, discernir, compreender a vontade do cabeça da igreja. E onde o cabeça quer levar o corpo para agir por ela. Portanto, nós devemos discernir a vontade do Senhor para vivê-la, para praticá-la. Também submissão. É muito interessante, não é? Tem sido bastante lembrado o testemunho daquela missionária no interior da selva amazônica, e ela, depois de tantos anos de trabalho entre os índios, e foi perguntado qual a sua motivação de estar aqui. Esse trabalho tão lindo, aquela senhora chamada Sofia. E ela então respondeu: eu ouvi que tinha uma ordem a ser cumprida, e eu decidi obedecer. A submissão é indispensável também no cumprimento da missão. Portanto, irmãos, nós vimos que a missão da igreja, né, a nossa missão é intransferível, é nossa, sua e minha. Esta missão também é inalterável, tem uma mensagem a ser transmitida. Nós não vamos aqui trabalhar os aspectos, mas estão contidos aí nesse texto da grande comissão. E finalizando, irmãos, ela também é inadiável. Ela é inadiável. Há muitas vidas que não conhecem o amor de Deus. Há muitas vidas que estão indo a passos largos para o inferno. Pessoas que não sabem nem da primeira vinda de Cristo. E nós estamos, ou muitos de nós, né, vivemos, quem sabe, esperando a segunda vinda. Mas há muitos que não sabem ainda da primeira. E há muitos que, como os islâmicos, podem ter tido algum conhecimento de Jesus. A sua maneira, digamos assim, o que eles aprenderam no Corão. Assim como outras religiões têm lá suas informações a respeito de quem foi Jesus. Mas, irmãos, há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez
pela humanidade. E esse senso de urgência, né, é muito claro quando Jesus fala ide, ou então indo, né, vão e façam discípulos, vão agora. Né, e Jesus os capacita com o poder do Espírito Santo, eles avançam por várias partes do Império Romano. Os discípulos foram, eles tinham um senso de urgência que os motivava. E nós temos que pensar também, irmãos, se nós temos tido esse mesmo senso de urgência. Nós temos entendido a necessidade que o Evangelho alcance mais vidas. Há muitos que estão perecendo, há muitos no Brasil, não é verdade? Ainda tem várias tribos não alcançadas, ou pouco alcançadas, não é? Ainda há muitos segmentos da sociedade carentes, eu creio que hoje estão sendo lembrados, não é? Também nesse dia especial. Nós podemos pensar nas inúmeras aldeias em vários países, eu uso aqui o exemplo do Senegal. Esse senso de urgência deve estar conosco. E aí entra esse senso de prioridade, não é? O que é mais importante? O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? É que nós cresçamos financeiramente, melhoremos nossas condições, ou status, ou títulos? Ou é que vidas sejam alcançadas? Tem também o senso de mordomia, o aproveitamento do tempo, que é um dos itens mais preciosos que temos, né? Porque ele passa logo. Como estamos utilizando o nosso tempo? Como estamos utilizando os investimentos que Deus nos permite termos? Os valores, sejam eles valores de formação, né, acadêmicos, sejam eles valores financeiros, enfim, como estamos utilizando? Irmãos, eu encerro então esta palavra, primeiramente louvando a Deus pelas vidas, né, que já estão dedicadas em missões, orando, participando, investindo e indo. São aí as 3 formas básicas, né, de missões. Mas também louvo a Deus por todos os missionários que estão nos campos, louvo a Deus pelas irmãs da SAF, que também têm sido parceiras em missões, com a IPB, no caso com a APMT, não é? Que é a agência missionária. Também, irmãos, louvamos a Deus por esse dia de reflexão, pelos testemunhos, pelas participações. E vamos continuar a lembrar, irmãos, estes aspectos da obra missionária. Não vamos nos esquecer que ela é intransferível, ela é inadiável. Irmãos, nós precisamos agir em nome do Senhor. O tempo é hoje. Há vidas a serem alcançadas e Deus nos dá o privilégio de participarmos. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos e exaltamos o Senhor de todos os povos, aos quais temos a tarefa de levar o Evangelho e que nos concedeu a realizar mais esta programação abençoada. Somos imensamente agradecidos aos que conosco compartilharam destes momentos tão especiais e de grande enlevo para as nossas vidas, para a nossa alma. Agradecemos às secretárias de missões das federações que, juntamente com suas executivas, diligentemente colaboraram e possibilitaram a execução deste trabalho. Ao pastor Lucas Ticuna, aos seminaristas do projeto Nativo Preparando Nativos, ao casal missionário George e Gisele Vieira, aos reverendos Gerson Troquês, Edmilson Robadel Fernandes, a secretária de música
da Confederação Nacional do Trabalho Feminino, irmã Laura Ambiré Barros, e a todos vocês que assistiram e cultuaram juntamente conosco o nosso Deus. Recebam um abraço carinhoso da Confederação Sinodal do Trabalho Feminino. Chegamos ao final, irmãos. Chegamos ao final, mas já estamos querendo mais. Verdade. Afirmamos com toda certeza que a tarefa de evangelizar e fazer discípulos é nossa, orando sem cessar pelos campos e projetos missionários, pelos povos não alcançados e falando do amor de Deus ao próximo, que está mais próximo de nós. Nosso primeiro campo missionário deve ser o nosso lar. Convidamos você a cantarmos juntos o moto das SAFs, Sociedades Auxiliadoras Feminina. Em seguida, convidamos o reverendo Edmilson para orar e nos impetrar a bênção apostólica. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. É uma honra poder participar desta live com a SAF do Sino do Oeste Fluminense e agradeço e louvo ao Senhor pelo coração missionário das irmãs e de cada um dos irmãos. E nesta hora, vamos agradecer ao Senhor pelos resultados, as nossas igrejas funcionando na nossa região e cooperando com a obra missionária da APECOM, da APMT, da JMN e diversas autarquias e instituições missionárias da IPB e que a IPB colabora, contribuindo para a expansão do Evangelho. Há missionários que estão em lugares inóspitos e nós oramos e pedimos ao Senhor que os abençoe. Há campos missionários frutificando, mas há campos missionários que estão com diversas dificuldades. Oremos também pela igreja perseguida e que o Senhor repouse sua boa mão sobre cada um que está na linha de frente, para que o nome dele seja mais e mais honrado e exaltado. Louvemos e oremos ao Senhor. Pai, te damos graças. Louvado e bendito seja o teu santo nome, pois tu és o Senhor e eterno Salvador, o Deus que habita no alto e sublime trono, mas que vem de encontro ao contrito e abatido de coração. Nesta hora, quando as irmãs do Sino do Oeste Fluminense se preocupam, Senhor, com as missões, nós pedimos, Senhor, que o Senhor levante mais e mais obreiros, e o Senhor fortaleça aqueles que estão nos campos, abençoe os pastores e evangelistas, cada um dos irmãos de nossas igrejas, e que, ó Deus, a obra missionária do Senhor possa atingir o efeito necessário, onde a Tua palavra se cumprirá. Como as águas cobrem o mar, assim seja a Tua palavra expandida na face da terra. Que almas se curvem, que se quebrantem diante do Senhor da salvação, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado por cada igreja, cada ponto de pregação e por cada irmão, Senhor, que ouviu o chamado e obedientemente está cumprindo esta ordem do Ide de Jesus. Abençoa, Senhor, e fortaleça as nossas igrejas, os nossos campos missionários, seja com a igreja perseguida, seja com aquele, ó Deus, que está, ó Deus, querendo te servir em espírito e em verdade, mas está, ó Pai, sofrendo opressões. Ó Deus, tem misericórdia. Tu és o Senhor que faz cair por terra tudo aquilo que, ó Deus, não é de acordo com a Tua vontade. Santifica, consagra, abençoa o Teu povo
e recebe nosso louvor, nossa gratidão por este momento, ó Deus, tão especial nesta live com as irmãs e os irmãos que participaram para a glória do teu santo nome. Abençoe a APECOM, a JMN, a APMT, a nossa IPB, Senhor, a Junta de Missões Nacionais e a missão transcultural que é exercida com carinho, ó Pai, que o Evangelho chegue mais e mais àqueles corações que estão empedernidos, mas que podem ser quebrantados pela ação do Teu Espírito Santo. Assim, nós oramos, rogando a Tua bênção sobre o Teu povo e agradecidos te somos por cada igreja, cada irmão dedicado e que o zelo e a obediência à obra missionária possa continuar sendo um compromisso de cada um que está participando nesta hora, nesta live, e cada um membro, ó Deus, que foi chamado para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, rogamos em nome de Jesus, meu amado irmão e irmã, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida e se estenda a cada um missionário, cada irmão e irmã que está pregando o Evangelho e vivendo este Evangelho para a glória do Senhor da Igreja e cooperando mais e mais para que a obra do Senhor se expanda em toda a face da terra. É a nossa oração para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou.